É um prazer e privilégio estar com vocês nesta celebração, estarmos juntos. É um prazer também ver várias visitas no nosso meio. É uma grande alegria para nós. Podem ir abrindo as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eram 7:50, quando um homem de aparência comum, numa sexta-feira de manhã, subiu as escadas rolantes numa agitada estação de metro em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Apoiou-se numa parede, abriu o seu estojo de violino, tirou o seu instrumento que mostrava a idade do mesmo. O acabamento na parte de trás estava desgastado em algumas partes e pousou o estojo para receber qualquer doação que passageiros ao passar quisessem dar. Depois começou a tocar. Durante 45 minutos ele tocou várias obras seletas de músicas clássicas. Mais de 1.000 habitantes atarefados em Washington passaram por ele durante toda a sua atuação. Um ou dois inclinaram a cabeça, demonstrando o seu apreço por aquilo que ouviam. Mas nenhuma multidão se formou ao redor do violinista. Uma pessoa que se apercebeu que estava adiantada 3 minutos para o trabalho, ela parou e ficou exatamente 3 minutos a ouvir a música. Mas a maioria, porém, naquela manhã seguiu para o seu trabalho, para os seus negócios, a ler o seu jornal, a ouvir as suas músicas favoritas, apressando-se para algum compromisso. A música foi excelente, com uma precisão incrível, e deixou algumas das poucas pessoas que assistiam convencidas que estavam diante de algo realmente especial. Apesar de o próprio músico não ter uma boa aparência, estava com uma simples camisa negra, de calças negras e com um boné. Mas se qualquer um tivesse parado um pouco para ouvir, não podia ter deixado de notar que aquilo era mais do que um simples músico a tocar para ganhar uns trocos. Como músico, ele era admirável. Um homem chegou a afirmar que 1 segundo a assistir seria suficiente para dizer que ele era realmente bom. E era claro que sim, que ele era realmente bom. Porque aquele músico não era um músico qualquer, nem até um músico extraordinário, mas sim o aclamado e virtuoso violinista Joshua Bell. Alguém que toca nos lugares mais importantes do mundo, para multidões que o respeitam tanto que até reprimem a sua tosse durante as suas atuações. Não era apenas um músico especial naquela manhã. Ele tocou as obras mais importantes e requintadas da história da música. E o fez com um Stradivarius com 300 anos, avaliado em 3,5 milhões de euros. Toda esta iniciativa do jornal Washington Post foi planeada ao pormenor para ser única, bela e grandiosa. A música mais linda, tocada no instrumento mais excelente e por um dos músicos vivos mais talentosos. Mas para aquele momento ser belo e inesquecível para aqueles habitantes de Washington, D.C., era necessário parar e prestar atenção. E só assim poderem desfrutar de algo único, inesquecível e incrivelmente especial.
muito do que acontece no Natal também é assim, certo? Em toda a agitação com os presentes, com os muitos embrulhos, com as muitas horas a cozinhar os doces típicos desta época, com as contas para pagar, com a família e amigos, a beleza do Natal fica longe dos nossos pensamentos. Essa não é apenas a nossa realidade no Natal, mas também é a realidade que marca as nossas vidas. A beleza e a grandeza das coisas desta vida são ofuscadas e estão longe de nós porque estamos sempre numa grande correria. E por isso não as aproveitamos. E por isso não as apreciamos, porque não paramos e prestamos atenção às mesmas. A mesma coisa ocorre com Jesus Cristo. A maioria de nós até sabe algumas coisas a respeito dele e que no seu tempo Jesus Cristo foi alguém até super famoso e o que é dito dele e sobre o que ele fez é extraordinário, mas saber isso não é suficiente. Senão seremos como aqueles passageiros apressados do metro que apenas reconheceram um homem extraordinário a tocar, mas perderam a grandiosidade de quem era aquela pessoa e daquele momento. Nós necessitamos de parar. Nós necessitamos de prestar atenção a Jesus com maior profundidade, porque Ele é muito mais do que um homem extraordinário. E por isso agora nós vamos parar e prestar atenção sobre quem é Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 1. Até ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui nós vemos o encontro de Jesus com um chefe dos publicanos, um coletor de impostos. E era o chefe dos coletores de impostos da região de Jericó. Aquela região é onde se encontravam as principais estradas vindas do norte, vindas do sul, vinda do leste, vinda do oeste. Se havia alfândega movimentada e lucrativa, era em Jericó. E Zaqueu era o responsável por essa alfândega. Os publicanos, por serem coletores de impostos, por serem judeus a trabalharem para os romanos, por serem judeus a cobrarem impostos para um povo opressor do povo de Deus, eram considerados impuros, eram considerados traidores do povo de Deus. Zaqueu era desprezado por toda a comunidade. Nós sabemos isso porque no versículo 7 todos o chamavam de pecador. Zaqueu era um homem muito rico. O texto diz-nos isso, que ele era rico e ele era muito rico porque era o chefe dos coletores de impostos. E muito provavelmente a sua riqueza, como era padrão e prática comum dos publicanos, era fruto, era à custa de meios ilegais. Por exemplo, se o imposto era 20% a ser cobrado, ele cobrava 30%. E este extra deixava no seu bolso e só entregava 20% aos romanos. Era uma prática comum dos publicanos.
Mas vemos aqui que mesmo ele sendo um perverso ladrão, um perverso pecador, ele estava determinado, curioso em ver Jesus. E até correr sérios riscos para parar e ver Jesus. As multidões seguiam a Jesus naquele dia. Jesus ia a caminho de Jerusalém. Ia a caminho para aquilo para o qual ele veio. Ele nasceu para morrer. Mas ele passou por Jericó. E já uma grande turba ia juntamente com ele até Jerusalém. Porque iam na expectativa que ele os iria libertar dos romanos. Porque a ideia naquele tempo era esperado um Messias, um rei escolhido por Deus, que iria reinar sobre o seu povo e libertá-los dos seus inimigos. E naquele contexto os inimigos eram os romanos. E eles estavam na expectativa pelas grandes obras, grandes sinais que Jesus realizava, que Jesus Cristo era o Messias e o tinham como líder político e militar. Então, era muito difícil para este homem Zaqueu ir ao encontro de Jesus, porque Jesus era apertado pelas muitas multidões. A sua fama estava muito em alto. Pouco tempo antes desta mesma história de Zaqueu, Jesus Cristo tinha ressuscitado um morto. Jesus Cristo tinha ressuscitado Lázaro. Então podem ver os rumores, esta notícia, ela espalhou-se pelas multidões. E por isso as multidões queriam ver Jesus. E Zaqueu não estava a conseguir aceder a Jesus Cristo. Porque a multidão era muita e ele tinha outro problema. Ele era um homem baixo. O que me impressiona aqui de Zaqueu é que mesmo com todas as limitações, as multidões, a sua baixa estatura e também até esta decisão muito perigosa de aproximar-se de Jesus, porque ele era o chefe dos publicanos. Haveria pessoa mais odiada naquele tempo do que o chefe dos publicanos? Reparem, pensem nos riscos que este homem corria simplesmente para parar e ver Jesus. Nas multidões ele podia ser facilmente, como era de baixa estatura, ser pisado, esmagado ou mesmo até espancado pela multidão. Porque as multidões odiavam os publicanos. Mas nada disso demoveu este homem. Até que ele achou uma árvore que é plantada normalmente e era muito comum estar à beira da estrada. Uma árvore também que tem características de pequenas dimensões. Uma árvore com galhos fortes, o sicômoro. E ele subiu a esta árvore e sentou-se lá para ver Jesus. Esta era uma ação humilhante para um homem da sua posição. Mas ele não se importou. Ele só queria parar e ver Jesus. O que ele não sabia era que Jesus o queria ver. Que Jesus o estava buscando. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus é que o queria ver. Jesus é que o estava buscando. E reparem aqui a chamada de Jesus. Ela não foi uma opção, ela foi um mandamento. É a única vez que vemos em todo o relato dos evangelhos, o relato sobre a história de quem é Jesus Cristo e o que ele fez, é a única vez que Jesus se autoconvida. A única vez. Incrivelmente, o coração deste perverso e desprezível pecador estava pronto para obedecer à chamada de Jesus Cristo. E a sua resposta é cheia de alegria para estar e receber a Jesus Cristo. Amados, nós não sabemos todos os detalhes da conversa com Jesus. O texto não nos diz. Mas sim sabemos que foi um encontro profundamente transformador para Zaqueu. Reparem o versículo 8 e 9.
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Um encontro transformador. De ladrão a generoso. De ganancioso, tornou-se generoso. De tomador, tornou-se doador. Ele estava disposto até a pagar aquilo que ele tinha roubado, dando 4 vezes mais. Nem a lei de Deus sobre a restituição exigia isso dele. Apenas exigia uma restituição na ordem dos 20% pelo dinheiro obtido por meio da fraude. Mas ele estava disposto a dar 4 vezes mais, porque ele sentia-se o pior dos ladrões, o pior dos pecadores. E esta ação de generosidade de Zaqueu é um contraste com a história que ouvimos o mês passado no nosso dia da comunidade sobre o jovem rico. Aquilo que os discípulos disseram: se um rico não pode, é impossível para Deus, quem será salvo? E Jesus Cristo disse: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E esta história está aqui para mostrar que o impossível para o homem é possível para Deus. Que a salvação é uma obra transformadora de Deus. E que Deus pode alcançar o mais vil dos pecadores. Deus pode alcançar e transformar esse homem, assim como fez com Zaqueu. Nós vemos aqui o coração, a mente, o comportamento de Zaqueu totalmente mudado, transformado. Este é o resultado de parar, ver e conhecer profundamente a Jesus Cristo. Deus opera uma transformação tal que inevitavelmente resulta numa vida transformada. Em seguida, e no versículo que é o principal do sermão, esta tarde, em seguida, Jesus Cristo, Ele sumariza para nós quem Ele é e o que Ele veio para fazer. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em toda a Bíblia, não há palavras mais belas, não há palavras mais grandiosas e gloriosas do que estas. Para nós, do ponto de vista humano, esta é a verdade mais importante sobre Jesus Cristo. Esta é a verdade que responde à pergunta: porquê o Natal? Porquê o Natal? Porquê Jesus Cristo nasceu? Porquê Jesus Cristo veio? E reparem aqui no versículo 10, porque o Filho do Homem, o Filho do Homem, este era o seu meio favorito de designação. É dos títulos mais usados para Jesus Cristo. Especialmente no Novo Testamento, nós encontramos nos Evangelhos 83 vezes a referência a Jesus Cristo como Filho do Homem. Mas, na verdade, este título que é mencionado no Novo Testamento, ele se refere a uma visão de Daniel, que Daniel teve no Antigo Testamento. Essa visão que está em Daniel capítulo 7. E se vocês podem acompanhar, por favor, vamos a Daniel 7. Se não podem só prestar atenção à leitura de 2 versículos em Daniel 7, o versículo 13 e o versículo 14. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13 e 14.
eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O próprio Deus. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Reparem o que diz aqui de quem é este filho do homem. Vemos aqui que o filho do homem é um descendente de Adão. Mas é muito mais do que um simples homem. É uma pessoa celestial. E na verdade é apresentado em Daniel 7 não apenas como uma pessoa celestial, mas o juiz celestial. E não apenas como juiz celestial, mas como o Rei eterno. O Senhor de tudo e de todos. E aquele que irá julgar todos e todas as coisas. Nós temos a tendência a pensar que Jesus se chama a si mesmo Filho do Homem como uma expressão de humildade. Quando na verdade esta expressão Filho do Homem é uma afirmação contundente da sua divindade, da sua autoridade divina. Jesus Cristo é sim uma pessoa com duas naturezas. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E esse é o milagre do Natal. O Natal é a celebração do impossível. O Eterno habitou conosco. O Todo-Poderoso se fez um bebê frágil em Jesus Cristo. O texto diz que o Filho do Homem veio. Ele veio e por isso há Natal. Do céu desceu à terra, sendo Filho de Deus, fez-se Filho do Homem. Para nós cristãos, o Natal é a celebração do evento mais grandioso e importante de toda a história. O Eterno habitou o tempo. O invisível tornou-se visível. Mas não se trata apenas da celebração de um ato isolado. Não se trata apenas da celebração do nascimento de Jesus Cristo, mas sim de todo o cumprimento de uma promessa grandiosa feita por Deus desde o começo. Uma promessa feita por Deus ainda no jardim do Éden. Vamos a Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Natal, o nascimento de Jesus Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento desta promessa grandiosa feita desde o começo, em Gênesis. Logo após a desobediência de Adão e Eva, a queda do homem, a maldição do pecado, nós temos estas primeiras boas novas. Estas primeiras boas notícias. Por isso é que os teólogos chamam a Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamam o proto-evangelho. São duas palavras no grego. Proto, primeiro. Evangelho, boas novas. Boas notícias. As primeiras boas novas encontramos aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta serpente espiritual é Satanás, que tentou o homem à rebeldia e à desobediência a Deus, mas já foi provista uma solução logo no começo. Vemos aqui boas notícias. Virá um descendente de mulher, um filho de homem, que irá esmagar a tua cabeça, serpente, que irá destruir o inimigo. E esse homem é Jesus Cristo. Toda esta promessa grandiosa se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Estas são as boas notícias. Este é o Evangelho.
As boas notícias de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. E esta mensagem é a mensagem principal e central de toda a Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam, apontam para Jesus Cristo. Aliás, neste mesmo Evangelho, em Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesus tem um encontro com 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele, nessa conversa com esses 2 discípulos no caminho de Emaús, é relatado o seguinte ali em Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas. Começando por Moisés, está a falar dos 5 primeiros livros da Bíblia. E por todos os profetas, por todas as Escrituras, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A mensagem principal em todas as páginas da Bíblia é Jesus Cristo. São essas boas notícias. Que maravilhoso é constatar aqui também no relato de Gênesis que antes mesmo de palavras de condenação aos nossos pais, a Adão e Eva, antes mesmo a condenação a eles, essas palavras de condenação, de juízo de Deus veio depois. Antes mesmo de palavras de condenação, Deus tem palavras de salvação. Deus dá-lhes uma promessa de salvação em Jesus Cristo. Estas são verdadeiramente boas notícias. O Natal são boas notícias. O Natal são as melhores notícias. O Natal é o melhor presente para a humanidade. O próprio Jesus Cristo. Há um par de dias atrás, entrando num edifício, vi na porta de alguém uma frase que dizia o seguinte: Jesus é a razão do nosso Natal. Não podia estar mais de acordo com esta frase. Ele é a razão da nossa celebração. Ele é a razão da música. Ele é a razão da nossa alegria esta tarde. Porque o Natal foi prometido por Deus desde o começo, como nós vemos em Gênesis, logo após a queda do homem, e foi cumprido em Cristo Jesus há cerca de 2000 anos atrás. Por isso nós olhamos conscientemente para trás para Jesus Cristo e olhamos em gratidão porque Ele veio. Mas também porque Ele veio pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós olhamos para o futuro com esperança. Reparem, porquê nós temos esperança olhando para o futuro? Qual a razão para nós olharmos para o futuro com esperança? Porque diz o texto em Lucas 19:10, à continuação, porque o Filho do Homem veio, reparem, para buscar. Buscar, nós sabemos que tem a ver com encontrar a localização de algo ou de alguém. No sentido espiritual, esta expressão enfatiza a iniciativa voluntária do Filho do Homem de buscar o que está perdido, com a resolução firme de o salvar. Antes de Zaqueu buscar a Jesus, Zaqueu já tinha sido buscado por ele. Tudo isso está bastante claro nas entrelinhas da história. Um perverso ladrão é movido por curiosidade para parar e ver a Jesus Cristo. Deus já estava a mover o coração de Zaqueu. E nós vemos que Zaqueu apenas se senta para tentar ver a Jesus Cristo. E vemos que é Jesus Cristo quem vai ao encontro de Zaqueu. E vemos que é Jesus Cristo quem chama a Zaqueu pelo seu próprio nome. Jesus Cristo, Deus mesmo, estava buscando a ele. É da natureza de Deus buscar os pecadores. Foi Deus também quem procurou Adão e Eva. Depois de Adão e Eva terem pecado e desobedecido à palavra de Deus, se sentiram envergonhados, se sentiram com medo, se esconderam. E quem os buscou foi Deus. É da natureza de Deus, desde o início, de buscar os pecadores.
Pois a verdade, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 3:11, é que nenhum homem busca a Deus. Nenhum homem busca a Deus sem que primeiramente tenha sido buscado por Ele. Jesus disse isso mesmo, afirmou isto mesmo com outras palavras. Reparem as palavras de Jesus Cristo em João 6, versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, nas Escrituras. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aquele que ouve a Deus. Aquele que Deus abriu o seu coração. Abriu o seu entendimento para ver, ouvir, aprender. Esse vem a Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não o trouxer. A iniciativa, reparem, não vem primeiramente daquele que está perdido. Não vem do homem, mas vem do próprio Deus, daquele que busca. Vem de Jesus. O Filho do Homem veio para buscar. Nós não criámos o Natal. O Natal foi criado para nós. O Natal foi criado para nós. Nós também vemos, sabemos, quando há alguma notícia de alguém que está perdido, de alguém que está em perigo, há sempre essa notícia, estamos numa missão de busca e salvamento. E nós vemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Jesus é apresentado em toda a Bíblia como Salvador. O seu nome foi escolhido propositadamente para que, antes de tudo, ele fosse conhecido como Salvador. O nome de Jesus deriva de uma raiz no hebraico que é traduzida como salvar ou salvação. Podemos traduzir o nome de Jesus de maneira literal da seguinte forma: o eterno que salva, ou o nome que salva. Se necessitamos de ser salvos, só há um Salvador, e esse Salvador é o eterno que salva, é Jesus Cristo. Se necessitamos de ser salvos, é porque nós estamos em grande perigo. E qual é a maior ameaça que paira sobre nós? É receber a justa ira, a justa indignação, o justo castigo de Deus por causa dos nossos pecados. Mas isso é muito duro, Tiago. Que mensagem dura. Um Deus que castiga. Amigo, amiga aqui presente, o teu pecado, os nossos pecados, ofende um ser infinitamente digno. E por isso, a sua punição, o seu castigo, também tem que ser infinito. Porque ele é infinitamente digno. Por isso o castigo e a punição e o julgamento é eterno. É eterno. Isto são más notícias. Isto verdadeiramente são más notícias. Mas tu precisas ser consciente das mesmas. Porque só assim Jesus Cristo será uma boa notícia para ti. Só desta forma é que Jesus Cristo será para ti uma boa notícia. E o Evangelho são boas notícias. O Evangelho diz-nos que o nosso juiz, Jesus Cristo, tornou-se o nosso advogado. O Evangelho diz-nos que o nosso carrasco tornou-se o nosso Salvador. Estas são verdadeiramente boas notícias e as melhores notícias de sempre. Ele veio para buscar e Ele veio para salvar os homens. Esta salvação é tanto no presente, é uma obra no presente, porque aquele que
que estava perdido, finalmente foi achado por Ele, transformado por Ele no presente. Mas esta salvação também aponta para uma salvação futura, que é ser salvo do juiz celestial, do Filho do Homem, naquele dia, tal como Daniel viu naquela visão, que irá julgar todos os homens e todas as coisas. Ele veio para nos salvar dele próprio. Dele próprio. Ser salvos da justa condenação eterna, para assim, futuramente, entrarmos no reino eterno de Deus. Que maravilhosas notícias! Por isso celebramos com alegria neste Natal. Por isso nos curvamos em gratidão e em adoração diante de Jesus Cristo, tal como fizeram os magos. Porque essa é a resposta apropriada para tão grande Salvador. Reparem que aqui diz: Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esta palavra é traduzida noutros lugares na Escritura também para referir-se à morte. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava morto. Aquele que estava perdido. Perdidos e mortos. Estas são as melhores descrições para caracterizar o homem sem Deus. Perdido e morto, espiritualmente falando. Este é um estado, é uma condição, não só com implicações no presente, mas também com implicações no futuro, tendo como destino o julgamento eterno. Não tendo esperança. É um estado trágico, é um estado irreversível, a não ser que Jesus Cristo, o Filho do Homem, intervenha, vindo a buscar e a salvar. E o Natal relembra-nos que Ele veio. O Natal relembra-nos que Ele veio. O Natal relembra-nos que Deus continua a buscar e a salvar o perdido. Amigo, amiga que estás aqui esta tarde, não percas esta gloriosa oportunidade. Tu necessitas de parar, prestar atenção, olhar para Jesus e receber a Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é muito mais do que um bom homem ou do que um homem extraordinário. Ele é o próprio Deus que veio para nascer como Filho do Homem, para assim poder morrer em nosso favor e assim, através da sua morte, pagar a penalidade, a pena, a dívida dos nossos pecados, para que os homens tenham nele vida e vida eterna. A resposta apropriada para Jesus Cristo é a mesma resposta de Zaqueu. Ele arrependeu-se, abandonou os seus pecados. E ele revela isso ao confessar as suas ações e até estar disposto a restituir as mesmas, muito mais do que aquilo que era exigido. A resposta apropriada diante de Jesus Cristo é abandono dos teus pecados. É voltar as costas aos teus pecados e voltar-te para Ele. Confiando nele. Abraçando-o como teu Senhor e Salvador. Essa é a resposta exigida diante destas boas notícias. Esta é a resposta esperada por aqueles que conhecem verdadeiramente a Jesus. Ele desceu à terra para abrir-te caminho para o céu. Ele fez filho do homem para fazer-te filho de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. E aqueles que são filhos de Deus
demonstram pelas suas ações, tal como Zaqueu, que uma fé que salva resulta numa vida transformada. Se a tua vida nunca foi transformada por Jesus Cristo, tu nunca conheceste a Jesus Cristo. Tu nunca te tornaste filho de Deus. Se nunca abandonaste os teus pecados e voltaste para Ele de todo o teu coração, em obediência, te tornas filho de Deus. E esses frutos são vistos e conhecidos, não apenas no interior, mas também no exterior, tal como aconteceu com Zaqueu. Por isso é importante neste Natal refletir seriamente se estás seguro que já és um filho de Deus. Tu estás seguro que já és um filho de Deus? Eu espero que neste Natal possas parar, prestar atenção a Jesus Cristo. E que este Natal seja mais consciente da sua bondade infinita para contigo. E que se já és um filho de Deus, seguramente terás a mesma atitude de Zaqueu e dirás de todo o coração, como o salmista no Salmo 116, 12, que darei ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Assim como os magos deram os seus presentes, não porque os seus presentes eram para comprar alguma coisa, mas sim porque eles queriam dizer que Cristo era o seu tesouro e era mais importante que qualquer outra coisa. Que como filhos verdadeiramente de Deus, possamos dizer isso não apenas com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado porque Tu criaste o Natal para nós. Porque Jesus Cristo veio, por isso há Natal. Senhor, faz-nos parar e olhar para Jesus, sendo mais conscientes do Teu infinito amor, da Tua infinita generosidade ao dar-nos o mais precioso do céu. Faz-nos prestar atenção à Tua infinita bondade, Senhor, em buscar-nos para salvar-nos, Senhor. E que isso desperte as nossas consciências, Senhor, e se traduza numa maior e melhor resposta a todos os Teus grandes e muitos benefícios para conosco. Senhor, nós sabemos, Pai, que continuas a buscar e a salvar o perdido e que para Ti não há casos impossíveis. Senhor, Tu continuas em busca das ovelhas perdidas para trazer para o Teu rebanho, Senhor. Rogamos, Senhor, Te pedimos e Te suplicamos para que hoje, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça, também muitos aqui presentes possam experimentar salvação, Senhor. Possam ter as suas vidas transformadas como a de Zaqueu. E que esse Natal seja cheio de alegria em paz, Senhor, por terem conhecido finalmente o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.